A noite caía pesada sobre a cidade, um véu de chuva fina que transformava as luzes douradas do teatro em filetes trêmulos. Lá dentro, nos bastidores, Aília Rossi sentia o seu violino aconchegado sob o queixo, ouvindo a última e poderosa nota de Puccini a desvanecer-se na plateia, como uma onda a quebrar contra a rocha. Havia sempre aquele silêncio sagrado, logo antes da derradeira nota, quando 3.000 estranhos prendiam a respiração em uníssono. Deixou o arco cair. O aplauso explodiu no salão. Nos camarins, Aília despia a roupa de palco com a agilidade de quem aprendeu, ao longo de 4 anos a estudar medicina e música em simultâneo, que o tempo era uma moeda que não podia desperdiçar. No dia seguinte, tinha um turno às 8 da manhã no serviço de urgências. Naquela noite, tocara como primeira solista para uma casa esgotada. Tinha 26 anos e construíra a sua vida inteira a partir da carência. Não de dinheiro, não de família, não de certezas. E construíra-a lindamente, nota a nota, ponto a ponto. Vestiu umas calças de ganga e um casaco demasiado fino para o tempo, e saiu pela porta lateral, para as pedras molhadas da viela. A caixa do violino às costas, como o fuzil de um soldado. A cidade cheirava a chuva, a asfalto e levemente a cobre. Sentiu o cheiro do sangue antes de o ver. Estava caído junto à parede de tijolos, na entrada da viela, uma mão pressionando o lado do corpo, um líquido escuro a espalhar-se entre os dedos e pelo casaco que provavelmente custara mais que as suas propinas. A cabeça pendia para trás, a garganta a trabalhar, a respiração curta e controlada, como se, mesmo a morrer, recusasse o gemido. O treino de Aília entrou em ação antes que o medo o fizesse. Ajoelhou-se ao lado dele, ignorando a chuva que lhe empapava as calças, e pousou as mãos sobre as dele para avaliar o ferimento. Não se mexa, disse. Não fale. Deixe-me ver. Ele abriu os olhos. Eram da cor de um mar de inverno, pálidos, glaciais, terrivelmente calmos para um homem com um corte de faca a atravessar-lhe o abdômen. Olhou para ela como um predador olha para algo inesperado no seu território, com interesse, não com medo. Devia ir embora, disse. A sua voz era baixa, com um sotaque siciliano subtil por baixo de anos de polimento. Isto não é da sua conta, Bela. Está a sangrar o meu problema, retrucou ela, arrancando o casaco e pressionando-o com força contra a ferida. Segure isto aqui. A sua mão, bem aqui. Pressione. Ele não se mexeu. Eu disse, pressione. Ela rosnou, e algo no seu tom, aço vestido de seda, fê-lo obedecer. Tirou o telemóvel do bolso com os dedos pegajosos de sangue e discou para a emergência. Mas, mesmo enquanto a linha conectava, ela fazia os cálculos que qualquer residente do 2º ano faz sem pensar. Pulso fraco, respiração superficial, perda de sangue significativa, mas o ângulo da ferida sugeria o fígado, e não algo imediatamente fatal. Se conseguir parar a hemorragia nos próximos minutos... Sem ambulância, disse ele. Está a brincar? Eu não brinco. A mão dele fechou-se à volta do seu pulso, e para um homem a perder sangue a um ritmo alarmante, a sua aderência era de ferro. Sem hospitais, sem polícia, sem ambulância, morrerá. Então morrerei em silêncio. Ela olhou para ele. A chuva pingava-lhe dos cílios. Algures atrás deles, as portas do teatro abriram-se e fecharam-se, libertando risos, perfume e o mundo comum para a rua, totalmente alheios a que a 10 metros um homem escolhia o orgulho em vez do seu próprio pulso. É um idiota, disse ela e desligou o telefone. Pensaria mais tarde que aquele foi o momento em que a sua vida se partiu claramente em antes e depois, o momento em que escolheu, no espaço de uma única respiração suspensa, ajoelhar-se numa viela ao lado de um estranho que irradiava perigo como o calor do asfalto e salvá-lo mesmo assim. Há uma clínica privada a 2 quarteirões daqui, disse, já a trabalhar, já a pensar. 3 passos à frente, como fora treinada. O meu mentor gere-a depois do horário, sem perguntas, só dinheiro. Metade dos estudantes de medicina vão lá quando não conseguem pagar o seguro. Consegue andar? Algo que poderia ter sido diversão moveu-se por trás dos seus olhos glaciais.
Tem instintos criminosos, doutora Rossi. Eu tenho empréstimos por pagar e um profundo respeito por pessoas que não querem que os seus assuntos sejam explicados a um polícia. Ande ou não, mas se ficar aqui, estará morto antes do fim do segundo ato. Ele riu-se, um sopro de ar curto e incrédulo que lhe custou claramente, e deixou-a colocar o braço dele sobre os ombros dela. Era alto, facilmente acima dela, e mesmo ferido, movia-se como algo enroscado, contido, perigoso. Sentiu o peso dele cair contra o seu lado e pensou com a parte clínica e desligada do seu cérebro, que nunca se desligava completamente. 200 quilos, a maioria músculo, e alguém queria que ele morresse tão mal que chegou tão perto. Qual o seu nome? Perguntou ela enquanto cambaleavam pela viela, a chuva a bater nas pedras. Ele ficou em silêncio por 3 passos completos. Enzo, disse finalmente. Não era o seu nome. Ela saberia isso mais tarde. Mas naquele momento, acreditou nele, como se acredita na mentira de um estranho, quando não há ainda razão para duvidar. E disse, bem, Enzo, tente não morrer em cima de mim. Tenho um turno em 6 horas. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear, algo entre espanto e fome, e não disse nada. A doutora Marisol Vane geriu a sua clínica sem licença, mas não totalmente ilegal, por trás de uma farmácia extinta durante 11 anos. E nesse tempo, aprendeu a não fazer perguntas sobre os homens que batiam à sua porta a sangrar em fatos caros. Deu uma olhadela ao paciente de Aília, uma olhadela ao rosto de Aília, e acenou a ambos para dentro sem mais palavras do que mesa 2. Durante os 90 minutos seguintes, Aília trabalhou ao lado da sua mentora com um foco que eclipsava tudo o resto. A chuva a bater no telhado de lata, o zumbido baixo do antigo esterilizador, o pulso do estranho sob os seus dedos, enquanto mantinha pressão, enquanto Marisol irrigava e suturava. Ellie não emitiu um único som. Não quando a anestesia local se mostrou insuficiente para a profundidade da ferida, não quando a agulha de Marisol fechou a camada muscular. Nem mesmo quando Aília, a verificar os seus sinais vitais, pressionou demasiado um músculo dorido e sentiu-o ficar rígido sob a sua mão. É muito silencioso para um homem que quase morreu hoje à noite, disse ela. Mais para preencher o silêncio, porque o silêncio à volta dele parecia estar muito perto de um fio elétrico. Gritar não para a hemorragia, disse ele. Disseram-me isso uma vez por alguém que importava. Parece uma infância divertida. Os seus olhos cruzaram-se com os dela, e por um momento quebrou-se o gelo nos seus olhos, revelando algo por baixo. Dor antiga, baixa, do tipo que nunca se apaga completamente. Não foi, disse ele simplesmente, e não ofereceu mais nada. Quando acabou, Marisol tirou as luvas e estudou-o com o olhar plano e avaliador de uma mulher que tratara homens como ele antes e sabia exatamente o que eram. Viverá, disse. Ficará com cicatriz. Não levante nada mais pesado que um copo de vinho durante 2 semanas. E se essa ferida reabrir, volte. Não vá a algum açougueiro de beco que lhe cause septicemia. Grazio doessa. Ele já estava a alcançar o interior do seu casaco arruinado, produzindo, impossível dado o estado dele, um fino porta-cartões cheio de notas. Contou uma quantia que fez Aília prender a respiração e pô-lo na bandeja ao lado do kit de sutura. Pela sua discrição e pelo seu equipamento. Marisol não piscou. Claramente já fizera esta dança antes. Discrição é grátis. O equipamento não é. Pegou exatamente metade do que ele oferecera e empurrou o resto de volta para ele. Não estou no negócio de ficar rica com as noites maus dos outros. Ele olhou brevemente surpreendido, como se a honestidade numa sala como esta fosse uma moeda estrangeira que não esperava encontrar. Aília acompanhou-o para fora às 3 da manhã, a chuva finalmente a diminuir para a névoa, a rua vazia e prateada sob os candeeiros. Um carro preto estava parado na berma. Ela não o tinha notado antes, não o tinha ouvido chegar, mas um homem de casaco escuro saiu do carro no instante em que a porta da clínica se abriu, varrendo a rua com os olhos treinados e calmos de alguém que fazia aquilo para viver. O seu motorista? Algo assim. Virou-se para encará-la totalmente pela primeira vez desde a viela, e de pé, recém-suturado, o perigo nele era ainda mais aparente.
Não alto, não ostensivo, mas presente, como uma respiração suspensa. Salvou-me a vida esta noite. Fez o meu trabalho. Fez muito mais que o seu trabalho. Arriscou a sua carreira, a sua segurança, por um estranho que lhe disse para não chamar uma ambulância e lhe deu um nome que claramente não era o dele. Uma leve curva de conhecimento tocou a sua boca. Não é tola doença. Sabia? Ela levantou o queixo. Sabia que era algo. Não precisei de saber o que para saber que sangrava até morrer se eu fosse embora. Isso não é bravura. É apenas medicina. Não, disse ele calmamente. É caráter. Há uma diferença, e pouquíssimas pessoas a têm. Ele tirou do casaco novamente. Ela tensou, algum instinto animal a aflorar, antes de registrar. Era um cartão, simples e creme, sem nada nele além de um número de telefone em letra elegante. Se precisar de alguma coisa alguma vez, disse ele, ligue para este número, qualquer coisa. Não preciso de nada de si. Toda a gente precisa de alguma coisa eventualmente. Ele estudou o rosto dela como se o estivesse a memorizar, catalogando cada detalhe. Os olhos escuros e cansados, os caracóis úmidos de chuva a escapar da sua trança, a teimosia da sua mandíbula. Qual é o seu nome? Ela hesitou, algum instinto a dizer-lhe que dar a um homem como aquele, o seu nome era entregar mais do que uma palavra. Mas já lhe dera as suas mãos, as suas horas, o segredo da sua clínica. O que era um nome depois disso? Aília, disse ela. Aília Rossi. Algo mudou por trás dos seus olhos. Um brilho desaparecido quase antes que ela o registrasse, como um nome a acender um fósforo num quarto escuro. Aília, repetiu ele, baixo, como se a saboreasse. Um nome adequado para uma mulher que tira homens a afogarem-se da água. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele entrou no carro e o carro desapareceu, as luzes traseiras a dissolverem-se na névoa, e ela ficou na rua vazia, segurando um cartão creme simples e a estranha sensação oca de ter acabado de tocar em algo enorme sem lhe compreender a forma. Ela não sabia naquela noite que o homem que salvara financiara a sua bolsa de música desde os 17 anos. Não sabia que o seu nome verdadeiro era Lorenzo Bianchi, e que metade do submundo da costa leste tremia ao som dele. Só sabia que as suas mãos ainda cheiravam a sangue dele, e que não conseguia parar de pensar na forma como ele dissera o seu nome, como se já lhe pertencesse. Lorenzo Bianchi não dormiu naquela noite, embora o médico lhe tivesse dito para descansar. Sentou-se em vez disso no escritório da sua cobertura, a 40 andares acima da cidade molhada, um copo de uísque intocado, a suar um círculo sobre a secretária de mogno, e encarou uma pasta manilha que estivera trancada no seu cofre privado durante 9 anos. Abriu-a agora pela primeira vez em meses. Fotografias, na maioria, uma rapariga aos 14 anos com um violino quase tão alto quanto ela. Uma carta de bolsa com a assinatura do seu advogado em vez da sua. Um recorte de jornal de um concurso de conservatório de jovens com o nome dela circulado na sua própria letra. Celia Rossi, primeiro prêmio. Nunca planeou conhecê-la. Esse fora todo o ponto do arranjo. Uma dívida paga à distância. Uma promessa antiga mantida na escuridão, onde não podia complicar o império que construíra com sangue e paciência. A mãe dela salvara-lhe a vida uma vez décadas atrás, de uma forma que ainda o acordava às 3 da manhã com o coração a martelar. Pagara essa dívida para a frente da única forma que homens como ele sabiam. Dinheiro. Silêncio. Distância. E agora a filha da mulher que o salvara-o novamente numa viela à chuva sem saber quem era. Descobriu que não conseguia parar de pensar nas suas mãos, firmes mesmo com o seu sangue a empapá-las. Na sua voz cortante como uma lâmina e totalmente destemida, a dizer-lhe que era um idiota, enquanto ela trabalhava para o manter vivo. Num mundo de homens que fugiam dele, mulheres que fingiam medo ou desejo dependendo do que pensavam que ele queria, ela simplesmente o vira, avaliara a ameaça e decidira ajudar mesmo assim. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso há 15 anos. A porta do seu escritório abriu-se sem bater. O único homem vivo com esse privilégio. Dante Bianchi, o seu primo mais novo e o mais próximo de um irmão que Lorenzo tinha, atravessou a sala e sentou-se na cadeira, em frente à secretária,
o seu próprio rosto ainda tenso com a adrenalina residual da noite. Os Moretti dizem que não foram eles, disse Dante. Salvatore jura pela sepultura da mãe. Ele não mandou a faca. Salvatore juraria pelas próprias feridas de Cristo se isso o impedisse de uma guerra, disse Lorenzo, fechando uma pasta e deslizando-a para debaixo de um livro de registros com a facilidade de um homem habituado a esconder coisas à vista. Alguém quer-me morto e quer que pareça que os Moretti o fizeram. Isso é mais perigoso que os próprios Moretti. Alguém lá dentro. Alguém que sabia a minha rota. Alguém que sabia que estaria sozinho fora daquela viela àquela hora exata. A mandíbula de Lorenzo apertou. Apenas 4 pessoas sabiam o seu horário naquela noite. Não gostava de onde aquele pensamento o levava. Descobre quem. Dante acenou com a cabeça, depois hesitou, estudando o seu primo com a particular minúcia de quem o conhecia, desde que eram rapazes a fazer recados para o tio no velho bairro. Pareces diferente. Quase morri há 2 horas. Não é isso. Dante inclinou-se. Já te vi quase a morrer 4 vezes, Enzo. Nunca mais pareces assim. Pareces... Parou, a procurar a palavra, e escolheu uma que fez a mandíbula de Lorenzo flexionar. Assombrado. Lorenzo nada disse. Quem te tratou? Uma doutora. Tens uma doutora. 3, na verdade, todas as quais viriam à meia-noite e nunca fariam perguntas. Esta fez várias perguntas, disse Lorenzo, e algo na sua voz, um calor tão estranho que Dante realmente piscou, fez o seu primo sentar-se lentamente, reavaliando. Madonna, respirou Dante. Há uma mulher. Ah, Adette, corrigiu Lorenzo demasiado rápido. Estás a pensar em Adette às 3 da manhã com essa cara. Dante abanou a cabeça, meio divertido, meio cauteloso, porque sabia melhor do que ninguém o que era a obsessão no seu primo. Lorenzo não fazia nada a meio. Nem guerra, nem luto, nem amor, se amor era sequer uma palavra que se aplicasse a um homem construído como ele. Quem é ela? Lorenzo olhou para o cofre onde a pasta agora repousava, para os 9 anos de devoção silenciosa e invisível contidos nela, e pensou nas calosidades de violino, em mãos macias pressionadas com força contra o seu lado a sangrar. Ninguém com quem tenhas de te preocupar, disse ele. Foi talvez a primeira mentira direta que contou ao seu primo em 20 anos. Dante sabiamente não pressionou mais, mas deixou o escritório preocupado, porque vira o seu primo construir muros à volta de tudo o que era macio na sua vida, até nada de macio sobrar, e reconheceu, com o particular pavor de um homem que amava alguém perigoso, que algo tinha acabado de rachar um daqueles muros. Sozinho novamente, Lorenzo serviu o uísque que não tocara e ligou um número que não usava há meses. Um detetive particular a quem devia uma dívida demasiado grande para alguma vez ser totalmente paga. Preciso de tudo sobre uma mulher, disse. Aília Rossi, estudante de medicina, violinista. Quero o seu horário, os seus amigos, a sua família, tudo. Discretamente. Fez uma pausa, a olhar para a cidade encharcada pela chuva, para a pequena cúpula dourada do teatro a brilhar fracamente através da névoa, como uma respiração suspensa. E descobre, acrescentou, baixo e mortal, quem me pôs uma faca em mim lá fora naquele edifício esta noite, porque quem quer que tenha sido quase a levou de uma dívida que não acabei de pagar. O apartamento de Aília cheirava a breu e café queimado quando ela chegou à casa, exausta às 4 da manhã, as mãos finalmente esfregadas de sangue, mas a mente ainda cheia de olhos de mar de inverno. Tinha 3 horas antes do seu turno. Usou uma delas para se sentar na beira da sua cama estreita e simplesmente respirar, virando o cartão creme entre os dedos antes de finalmente o guardar na gaveta da sua mesinha de cabeceira, dizendo a si mesma que nunca ligaria. Adormeceu minutos depois de a cabeça ter tocado no travesseiro, e sonhou absurdamente em tocar Vivaldi para um homem feito de sombra. O despertador arrastou-a às 7. Às 8, já estava de uniforme, a funcionar à base de cafeína e adrenalina, a suturar uma laceração no antebraço de um operário, enquanto seu chefe a interrogava sobre diagnósticos diferenciais. Ao meio-dia, estava exausta da maneira particular que só estudantes de medicina e mães recentes entendem, até aos ossos, sem glamour, invisível para qualquer um que não o tenha vivido.
Às 4, estava parada à frente da escola de Mateo, à espera do pequeno rapaz de cabelo escuro, que saiu a correr das portas assim que o sinal tocou, mochila a meio aberta, um desenho agarrado triunfantemente numa mão. Opie. Ele bateu-lhe nas pernas, com o entusiasmo de corpo inteiro de uma criança de 9 anos que ainda não aprendera a sentir vergonha de carinho. Ganhei uma estrela dourada. A senhora Hicks disse que o meu desenho foi o melhor. Deixa-me ver. Ajoelhou-se ao nível dele e ele apresentou o papel a ela com orgulho. Uma renderização à guise de um cavaleiro num cavalo, feita com mais confiança do que habilidade, mas ela estudou-a com a reverência que ele merecia. Isto é incrível. Olha para essa espada. É uma espada real, não uma falsa. Ele sorriu para ela, e por um momento a exaustão das últimas 20 horas simplesmente evaporou-se. Porque este pequeno rapaz feroz, que entrara na sua vida há 4 anos como um caso de acolhimento e nunca mais saíra, era a razão pela qual fazia tudo aquilo. As duplas licenciaturas, os turnos duplos, os dias de 14 horas. Alguém tinha de garantir que Mateo nunca ia para a cama com fome, que nunca se perguntava se seria mandado para outro lado. E nunca se sentia um inconveniente, como ela uma vez se sentira. Pegou na mão dele e caminharam para casa juntos sob a luz dourada do final da tarde. Mateo a tagarelar sobre o seu dia com a alegria irrefreável e sem filtros da infância. E a ilha deixou-se simplesmente ouvir, guardando o milagre comum disso. Jantar caseiro, trabalhos de casa à mesa da cozinha, um rapaz pequeno a adormecer contra o seu ombro durante o noticiário da noite. Foi só depois de ele estar na cama, o apartamento finalmente silencioso, que a sua mente voltou, impotente, insistentemente, para o homem na viela. Tinha um pensamento estranho e persistente que não conseguia abalar. Já o vira antes, não literalmente, não o seu rosto, mas algo na cadência da sua voz, na forma particular como dissera o seu nome, como se já soubesse o seu peso. Tinha tocado uma corda de reconhecimento que não conseguia localizar, como uma melodia que, por vezes, emerge de algum lugar onde não se lembra de a ter ouvido pela primeira vez. Pensou também, com inquietação, no dinheiro, em como um homem daqueles, um homem que viajava com um motorista armado, que pagava em dinheiro em maços grossos e descuidados, que disse a uma médica para não chamar a polícia depois de ser esfaqueado, existia num mundo tão distante do modesto que ela e Mateo ocupavam, que podiam ter sido planetas diferentes. Se, no entanto, encontrou o cartão na gaveta da sua mesinha de cabeceira às 11 da noite, virando-o sob a luz de leitura, traçando o laço elegante do número de telefone com um dedo. Se precisar de alguma coisa alguma vez, ligue para este número. Disse a si mesma que era apenas curiosidade. Disse a si mesma muitas coisas nas semanas seguintes que acabaram por não ser totalmente verdadeiras. Mas naquela primeira noite, a olhar para o número de um estranho à luz do candeeiro, com o seu irmãozinho a dormir no quarto ao lado e o seu próprio coração a bater um ritmo que não reconhecia, guardou o cartão sem ligar e disse a si mesma que era o fim. Estava errada, era apenas a abertura. 3 semanas passaram no caos ordinário da vida dupla de Aília. Turnos, ensaios, jogos de futebol de Mateo, sono roubado em incrementos de 40 minutos, e ela quase se convenceu de que o homem da viela fora um sonho febril, uma interrupção estranha e vívida numa existência, de resto previsível. Então, a carta chegou. Veio não para o seu apartamento, mas para o conservatório, entregue à mão por um estafeta num carro preto não identificado, endereçada na mesma elegante caligrafia do cartão que ainda estava na sua mesinha de cabeceira. Dentro, em papel creme grosso, estava um convite para fazer uma comissão privada, um recital a solo para a gala de um patrono anônimo, pagamento suficiente para cobrir 2 semestres inteiros de propinas. Localização, um endereço de cobertura na torre mais exclusiva da cidade. O seu primeiro instinto foi desconfiança. O segundo, mais lento e mais honesto, foi reconhecimento. Ligou para o número do cartão antes que pudesse dissuadir-se. Tocou 2 vezes antes de uma voz responder. Não era a dele, uma mulher, brusca e profissional. Residência Bianchi. O estômago de Aília desceu 1 centímetro. Bianchi.
Ela conhecia esse nome da forma como qualquer pessoa que lesse os jornais o conhecia, sussurrado em conexão com coisas que os jornais nunca provavam completamente. Um nome que fazia parentes mais velhos baixar a voz em jantares de família. Eu acho que houve um engano, disse. Estou a ligar sobre um convite, um recital. Senhora Rossi. O tom da mulher aqueceu instantaneamente, como se estivesse à espera da chamada. O Sr. Biani ficará encantado que tenha ligado. Devo confirmar a sua presença para sábado à noite? A Ilha ficou muito quieta na sala de ensaio, o arco do violino pendurado, esquecido na sua mão, e compreendeu, com a particular vertigem de uma peça de puzzle a encaixar-se, exatamente o sangue de quem se secara debaixo das suas unhas 3 semanas atrás. Enzo mentira sobre o seu nome. Enzo era Lorenzo Bianchi. Ela deveria ter recusado. Todo o instinto apurado por anos, a observar os assistentes sociais de Matteo, a sussurrar sobre homens perigosos. Todas as manchetes que lera pela metade, sobre corpos encontrados em rios e negócios que queimavam suspeitosamente a tempo. Todas as células racionais do seu corpo disseram-lhe para desligar o telefone e nunca mais pensar no número. Disse sim na mesma. Disse a si mesma que era o dinheiro. Disse a si mesma que era curiosidade profissional, uma oportunidade de atuar para o tipo de público privado que poderia fazer uma carreira. Não se permitiu examinar demasiado de perto o pequeno e traiçoeiro arrepio que lhe percorreu o peito com o pensamento de ver aqueles olhos de mar de inverno novamente. A cobertura, quando chegou sábado à noite num vestido formal, que era o único que possuía, ocupava todo o último andar de uma torre de vidro que parecia engolir o céu. Um homem silencioso de fato escuro acompanhou-a do elevador através de um foyer de mármore e luz dourada baixa, e ela sentiu imediatamente como se tivesse entrado num mundo inteiramente diferente, onde o dinheiro não apenas comprava coisas, dobrava o ar à sua volta. Lorenzo esperava na grande sala, de costas para ela, junto às janelas do chão ao teto, as luzes da cidade espalhadas por baixo dele como uma mão de cartas que já ganara. Virou-se quando ela entrou, e a visão dele, de pé, curado, vestido num fato preto que lhe servia como segunda pele. Toda aquela quietude perigosa agora totalmente restaurada roubou-lhe o fôlego. "A Ilha", disse ele, e o som do seu nome na sua boca pousou exatamente como naquela noite a chuva, baixo e deliberado, como se estivesse a reclamar algo. "Mentiu-me", disse ela antes que pudesse parar. "Kenzo", a boca dele curvou-se, não exatamente num sorriso. "Dei-lhe uma verdade embrulhada noutro nome. Acontece no meu mundo mais do que gostaria de saber. O seu mundo. Salvou a vida de um homem sem saber de quem era a vida. Queria mantê-lo assim o máximo de tempo que pudesse." Atravessou a sala na direção dela, sem pressa, e ela encontrou-se enraizada no lugar, incapaz de recuar, incapaz de desviar o olhar da forma como ele a estudava, não com a avaliação lúbrica que ela esperava de um homem como ele, mas com algo mais próximo da reverência, como um colecionador olha para algo raro que finalmente encontrou. "Está zangada comigo. Sou cuidadosa com homens que mentem sobre quem são enquanto sangram em mim. Justo." Parou a uma braçada de distância, perto o suficiente para ela sentir o cheiro de cedro e algo mais escuro por baixo, metal de arma e chuva. "Então deixe-me ser honesto agora. O meu nome é Lorenzo Bianchi. Dirijo uma grande parte desta cidade que os jornais não entendem totalmente e não publicariam mesmo que entendessem. Sou perigoso à ilha. Não a insultarei fingindo o contrário. E ainda assim convidou-me para sua casa. Porque é a única pessoa em 15 anos que olhou para mim e viu um homem a morrer. Não um homem de quem ter medo ou um homem a usar. O seu olhar não vacilou. Isso é uma coisa rara. Pretendo mantê-la perto." O seu pulso ribombava na sua garganta. Metade medo, metade algo muito mais perigoso que medo. "Estou aqui para tocar um recital, Sr. Bianchi. Nada mais." "Claro", disse ele. E a forma como o disse, gentil, indulgente, totalmente não convencido, disse-lhe que ele planeava calmamente tornar isso numa mentira também. Ela tocou para ele sozinho. A gala acabou por ser uma ficção, ou melhor, uma verdade adiada. Haveria um evento, outros convidados,
outros ouvidos. Mas não naquela noite. Naquela noite, havia apenas Lorenzo Bianchi sentado numa poltrona de couro angulada para as janelas, um fogo a arder baixo, apesar da estação, e a ilha em pé, no meio de uma sala maior que o seu apartamento inteiro, com o violino levantado e o coração a martelar contra as suas costelas. Disseram-me que isto era uma comissão para uma gala, disse ela quando os empregados silenciosos se retiraram e a sala enorme se esvaziou de todos, exceto os dois. Será eventualmente. Lorenzo não parecia nada arrependido. Hoje à noite queria ouvi-la tocar sem 300 estranhos entre nós. Isso é presunçoso. Sou um homem presunçoso. Ele gesticulou quase preguiçosamente para as janelas e para a cidade cintilante para lá delas. Considere uma audiência privada para uma salvadora privada. Pode ir embora, claro, se achar o arranjo objetável. O meu motorista levá-la-á para casa, sem custo para sua integridade. Ela deveria ter ido embora. Diria a si mesma isso mais tarde, uma dúzia de vezes nas horas silenciosas, quando tentava traçar o exato momento em que começara a cair e não conseguia encontrá-lo. Porque não fora um momento, fora 100 pequenos momentos, começando com este. A forma como ele a observava quando levantava o arco, não com luxúria, mas com algo muito mais perturbador, uma atenção tão total que parecia ser vista pela primeira vez na sua vida adulta. Tocou Bach, a chacona sem acompanhamento, a peça que a fizera chorar de frustração durante 2 anos seguidos antes de finalmente a compreender. A peça que exigia não perfeição técnica, mas honestidade emocional nua. 4 acordes menores, construídos numa catedral de dor e desafio. Interpretara uma centena de vezes. Nunca a tocara assim. Algo no silêncio da sala, no peso da sua atenção, na estranha e terrível intimidade de tocar para uma audiência de um homem perigoso que quase morrera nas suas mãos 3 semanas atrás. Ratiu algo nela que ela geralmente mantinha cuidadosamente selado durante as atuações. Tocou a sua mãe na música. A mãe de quem mal se lembrava, morta antes que a ilha fizesse 6 anos. Tocou cada turno hospitalar que a deixara vazia. Cada noite que passara acordada, a perguntar-se se estava a fazer o certo por Mateo, se era suficiente. Tocou até o braço doer e os olhos arderem, e o acorde final ressoou e morreu no vasto silêncio da sala. Quando baixou o arco, Lorenzo não se movera. Estava perfeitamente imóvel, e por um longo e insuportável momento não disse nada, e ela pensou absurdamente que o falhara de alguma forma até ver a sua mandíbula a trabalhar, viu o músculo ali flexionar uma vez, 2 vezes, um homem a lutar uma batalha privada por trás de uma expressão treinada durante 30 anos para não revelar nada. Sabes? Disse ele finalmente, voz rouca de uma forma que ela ainda não o ouvira. Há quanto tempo algo me comove? Não sei nada sobre si. Não. Ele levantou-se da cadeira, lento e deliberado, e atravessou a sala na sua direção, o caminho que um homem atravessa em direção a algo que decidiu irrevogavelmente ter. Não sabe. E, no entanto, acabou de me dar mais de si em 4 minutos do que qualquer um em 15 anos. É a música, não eu. A música é você, a ilha. Cada escolha nela foi sua. O tempo, o peso que colocou no terceiro movimento, a forma como a sua mão tremeu no acorde final, porque estava a sentir algo que não esperava sentir hoje. Ele parou perto o suficiente para ela ter de inclinar a cabeça para trás para o encarar. Perto o suficiente para o calor dele a alcançar, através do ar fresco da sala. Diga-me que estou errado. Ela não conseguia. Essa era a parte assustadora. Abriu a boca para negar, e descobriu que não tinha negação nela, apenas a verdade sentada pesada e inegável no seu peito. Sentira algo ao tocar para ele, alguma porta velha e trancada a ranger, a abrir-se pela primeira vez em anos. Isto é um erro, disse em vez disso, dando um passo atrás, colocando o violino entre eles como um escudo. O que quer que isto seja, o que quer que pense que isto é, talvez. Ele não a perseguiu, não a pressionou. Simplesmente observou, paciente como pedra, paciente como um homem que aprendera que as coisas que valem a pena ter, valem a pena esperar. Mas cometi muitos erros na vida, a Ilha Rossi, e enterrei homens por menores. Acho que não tenho medo deste.
Saiu 20 minutos depois com um envelope de pagamento que não ganhara por uma gala que não acontecera, e o conhecimento perturbador e inegável de que algo no seu peito se deslocara permanentemente do seu eixo e não voltaria a mudar. Ela deveria ter recusado o segundo convite. Deveria ter recusado o terceiro. Quando o outono se aprofundou até a primeira mordida de frio real, a ilha tocara para Lorenzo Bianchi 7 vezes. 2 vezes em galas genuínas, onde atuou para salas cheias de homens em fatos caros, que nunca a olhavam nos olhos, e 5 vezes no silêncio privado da sua cobertura para uma audiência de um. Ele nunca a tocou. Ele nunca disse nada tão explícito como "quero-te", embora o desejo emanasse dele tão constantemente que se tornara uma espécie de clima em que ela aprendera a viver. Simplesmente observava e esperava, e tornava-se lenta e insuportavelmente necessário. Foi na segunda gala que viu Camila Esposito pela primeira vez. Era linda daquela forma particular e armada de mulheres que fizeram da beleza a sua estratégia inteira. Cabelo escuro preso num elegante torcido, um vestido vermelho que parecia derramado em vez de vestido e uma mão proprietária que pousou no antebraço de Lorenzo no momento em que a ilha terminava o seu set, como se estivesse a reivindicar um direito perante testemunhas. Lorenzo, ou caro, não me disseste que tinhas contratado entretenimento. Os seus olhos varreram a ilha com a crueldade rápida de catalogação de uma mulher a avaliar concorrência e a decidir visivelmente que não havia nenhuma. Que pitoresco, Camila! A voz de Lorenzo tinha se tornado plana, formal, um registro que a ilha não ouvira dele antes. A voz que ela compreendeu com um pequeno choque de um homem a gerir uma ameaça, em vez de saudar um velho amigo. A Ilha Rossi, Camila Esposito da família Esposito. A ilha compreendeu no espaço de um batimento cardíaco que isto não era meramente um X. A família Esposito. Ouvira o nome antes, sussurrado nas mesmas entrelinhas cuidadosas que Bianchi. Uma casa rival cujo território fazia fronteira com o de Lorenzo como uma falha que nunca parara de tremer. Um prazer, disse a ilha, porque não havia mais nada a dizer. É? O sorriso de Camila era uma lâmina a usar batom. Lorenzo e eu estivemos noivos uma vez. Ele disse-te isso antes de decidir que casar na minha família era mais trabalho do que a aliança valia a pena? O seu olhar cortou para ele. Algo velho e não curado a tremeluzir ali por baixo do polimento. Ele faz isso. Decide que as coisas dão mais trabalho do que valem. Pergunto-me quanto tempo lhe levará para decidir o mesmo sobre ti. Chega, Camila. A mão de Lorenzo encontrou a parte inferior das costas de a ilha. Não exatamente possessiva, mas aterradora, uma declaração feita sem palavras. A ilha é uma convidada na minha casa. Não é um assunto para a tua diversão. Claro! O sorriso de Camila não vacilou, mas algo nos seus olhos tornou-se frio e calculista, de uma forma que fez a pele de a ilha arrepiar-se de aviso. Desfrutem da vossa noite, filhas. Espero que saibam em que se meteram. Ela deslizou para a multidão, e a ilha soltou um suspiro que não se apercebera de estar a segurar. Uma antiga aliança, disse Lorenzo calmamente, observando a retirada de Camila com uma expressão que a ilha não conseguia ler. Não saudade, pensou ela, mas algo quase como culpa. O meu pai e o dela arranjaram-na quando eu tinha 19 anos. Acabou mal. Ela não me perdoou por ter sobrevivido ao final. Olhou para mim como se quisesse que eu fosse removido do edifício, e não estaria errada em querer isso. Virou-se para encará-la totalmente, e a possessividade no seu olhar era então descarada, crua de uma forma que deveria tê-la assustado, e em vez disso, enviou calor a enrolar-se baixo no seu estômago. Nunca trouxe outra mulher a estes eventos, a ilha. Nem uma vez nos anos desde Camila. Ela reconhece o que isso significa, mesmo que ainda não o faças. E o que significa? Que já és perigosa para ela, disse ele simplesmente. Porque tens algo que ela nunca teve. A minha atenção dada livremente, não negociada, não arranjada, dada. O seu polegar traçou uma vez ao longo do seu maxilar um toque tão leve que poderia ter sido imaginado, exceto que todo o seu corpo acendeu como pedra. Aconselho-te a ter cuidado com ela. Camila não perde graciosamente. A ilha deveria ter ido embora naquela noite e nunca mais voltar. Deveria ter reconhecido o aviso embrulhado nas suas palavras pelo que era, uma confissão de que se enredara, sem o saber, numa guerra que a precedia há anos.
Em vez disso, encontrou-se acordada muito depois de reviver o peso fantasma do seu polegar no seu maxilar e compreender com uma clareza assustadora que já não estava meramente intrigada por Lorenzo Bianchi. Estava a cair e já não havia qualquer uso em fingir o contrário. Aconteceu numa noite espessa com chuva de outono, 3 semanas após a gala, num momento que nenhum dos dois planeou. A ilha tinha ido à cobertura, não para uma atuação, mas porque Lorenzo pedira, calmamente, quase hesitantemente, tão diferente do seu comando habitual e seguro, se ela simplesmente viria jantar. Sem violino, sem audiência, apenas os dois. E a coisa estranha e frágil que crescia entre eles, que nenhum ainda nomeara. Comeram numa mesa demasiado grande para 2 pessoas. A luz das velas projetando longas sombras sobre paredes adornadas com arte que ela suspeitava custar mais do que as alas hospitalares em que treinava. Perguntou sobre os seus turnos e ouviu. Realmente ouviu com a mesma atenção total que dava à sua música, enquanto ela falava do serviço de urgências, de uma criança que tratara naquela semana com um braço partido, que a fizera rir apesar das lágrimas, da exaustão particular de manter 2 vidas exigentes ao mesmo tempo. Por que ambos? Perguntou ele. Porque a minha mãe tocava antes de ficar doente, e porque a medicina é a coisa que devo fazer, prática, útil, o tipo de carreira que torna uma criança de acolhimento empregável e estável. Virou o seu copo de vinho lentamente entre os dedos, surpreendendo-se com a sua própria honestidade. Mas o violino é a coisa que eu sou. Não poderia desistir de nenhum sem perder um pedaço de mim que não estou disposta a perder. Não me pareces uma mulher que perde facilmente pedaços de si. Tenho prática em segurar coisas. Levantou o olhar, encontrou o olhar dele através da luz das velas, e algo passou entre eles que não tinha a ver com palavras. É tu? Tens uma versão de ti mesma que te recusaste a perder? A sua mandíbula apertou-se. Por um longo momento, ela pensou que ele não responderia. Raramente lhe dava algo sobre si mesmo, além da superfície polida e perigosa. Mas então disse calmamente: tive um filho uma vez. As palavras pousaram como uma pedra largada em água calma. A mãe dele tirou-mo há 9 anos. Desapareceu com ele durante a noite. Sem explicação, sem endereço de retorno. Procurei durante 2 anos e encontrei apenas becos sem saída e uma dor que nunca abandonei totalmente. Ele olhou para a chama da vela e pela primeira vez desde a viela, a ilha viu o peso total do que vivia por baixo da sua compostura. Não apenas perigo, mas perda, uma velha ferida que nunca cicatrizou corretamente. Não falo disto. Não tenho a certeza por que te estou a dizer agora. Porque confias em mim, disse ela suavemente. Porque não consigo parar de pensar em ti, desde a noite em que te ajoelhaste na chuva e me disseste que era um idiota, disse ele, baixo e rouco, e levantou-se da sua cadeira e atravessou até ao lado dela da mesa, com a certeza lenta e deliberada de um homem que tomara uma decisão. Tentei, Aília. Disse a mim mesmo que isto é loucura, que um homem na minha posição não pode dar-se ao luxo de ser suave, que mereces uma vida sem sangue nas paredes dela. Falhei totalmente em convencer-me a desistir de ti. Ela também se levantou, o coração a bater contra as suas costelas, e encontrou-se perto o suficiente para sentir o calor dele, perto o suficiente para ver a tempestade finalmente a desabar por trás dos seus olhos de mar de inverno. Lorenzo, diz-me para parar, disse ele, e eu pararei. Diz-me que isto é um erro, e eu levo-te para casa pessoalmente e nunca mais te convido para voltar. A sua mão subiu, envolveu o seu maxilar com uma ternura que parecia quase violenta num homem construído como ele, todo o perigo enrolado, subitamente suavizado em algo reverente. Mas se não me disseres para parar, vou beijar-te, e não acho que depois disso algum de nós consiga fingir que isto não é nada. Ela não lhe disse para parar. Ele beijou-a como um homem que estava a morrer de fome e finalmente se permitira comer, lento no início, quase cuidadoso, e depois, quando ela se ergueu nas pontas dos pés e agarrou a lapela dele com o punho e o beijou de volta com tudo o que ela estava a guardar há semanas, tornou-se algo mais. Algo faminto e consumindo e totalmente sem piedade para ambas as suas defesas cuidadosas. A luz da vela tremulou. A chuva bateu nas janelas.
E algures nos destroços daquele beijo, a Ilha Rossi sentiu todas as paredes que construíra à volta do seu próprio coração desmoronarem-se de uma só vez, indefesa, e não se importou naquele momento. 3 meses deslizaram como uma corrente a puxá-la para o mar, e a ilha deixou que fosse porque lutar contra a atração de Lorenzo Bianchi tornara-se em algum ponto que ela já não conseguia identificar uma batalha que já não queria vencer. Foram cuidadosos no início, jantares em salas privadas, noites tardias que terminavam antes do amanhecer para que ela pudesse estar em casa antes de Matteo acordar. Um relacionamento conduzido quase inteiramente a portas fechadas, porque Lorenzo era intransigente com uma proteção que beirava a ferocidade, que ninguém no seu mundo deveria saber o nome dela até que ele tivesse a certeza de que a podia manter segura dele. Não entendes o que significa ser vista comigo, disse-lhe ele uma noite, traçando círculos lentos na pele nua do seu ombro, enquanto ela se enroscava contra o seu peito no vasto escuro do seu quarto. Todos os meus inimigos ver-te-iam como uma porta para mim. Não abrirei essa porta até não ter outra escolha. Faz parecer que me estás a proteger de uma guerra. Estou a proteger-te de uma guerra, disse ele sem um traço de exagero, e a seriedade na sua voz fê-la ficar imóvel. Há homens que te levariam, te fariam mal, simplesmente para me enfraquecer. Enterrei pessoas por menos imaginação do que isso. Ela deveria ter ficado aterrorizada. Em vez disso, deitada na escuridão com o batimento cardíaco dele firme sob o seu ouvido, sentiu algo mais próximo de segurança do que sentira em anos, a segurança particular e perigosa de ser desejada por alguém poderoso o suficiente para realmente proteger o que reivindicava. Foi numa terça-feira comum, 3 semanas depois, que o primeiro fio da verdade começou a desfiar-se. Matteo voltara da escola com um trabalho de fotografia, uma árvore genealógica de todas as coisas, destinada a ensinar a 4ª classe sobre herança. E como a ilha era a única família de quem tinha fotografias, desenterrou uma velha caixa de sapatos do armário, a percorrer fotos desbotadas dos seus próprios pais, da sua avó, as poucas imagens que sobreviveram da infância de Matteo antes de ele vir viver com ela. Quem é esta? Perguntou Matteo, segurando uma fotografia que ela não via há anos. Matteo como uma criança, mal com 2 anos, sentado no colo de uma mulher de cabelo escuro com olhos cansados e luminosos, em frente a uma pequena igreja de pedra. A ilha não reconheceu. É a tua mãe, meu querido! Isabela! Não me lembro dela, disse Matteo de forma casual, como as crianças absorvem verdades duras sem o peso que os adultos lhes dariam. Tens alguma foto do meu pai? A ilha hesitou. O dossiê do assistente social, escasso como era, listara o pai como desconhecido, um espaço em branco em documentos oficiais que ela nunca tivera razão para questionar. Acho que não, meu bebê. Desculpa. Está bem. Ele encolheu os ombros com a fácil resiliência de um rapaz que construíra toda a sua identidade à volta da família que tinha e voltou a arranjar fotografias no seu quadro. E a ilha não pensou mais nisso até 3 dias depois, sentada no sofá de Lorenzo, à espera que ele terminasse uma chamada no seu escritório, os seus olhos pousaram numa pequena fotografia em moldura de prata na mesa lateral que ela passara dezenas de vezes sem realmente olhar. Uma mulher com olhos escuros, cansados e luminosos. Uma pequena igreja de pedra ao fundo. O seu estômago desceu pelo chão. Ela ainda estava a olhar para a fotografia, o coração a martelar, quando Lorenzo emergiu do seu escritório, a sua expressão mudando instantaneamente de profissional para preocupada com o que quer que visse no seu rosto. Ilha, o que se passa? Quem é esta? Segurou a moldura, a mão a tremer. Esta mulher, quem é ela? Algo no rosto dele fechou-se como uma porta a bater. Onde viste essa fotografia antes? Responde a minha pergunta primeiro. A sua voz saiu mais aguda do que pretendia, o medo aguçando-se para algo próximo do pânico. Quem é ela, Lorenzo? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e nesse silêncio, ela viu o homem composto e perigoso por quem se apaixonara desaparecer inteiramente, substituído por algo cru e despido. O nome dela era Isabela, disse ele finalmente, calmamente, como se cada palavra lhe custasse algo. Ela era a mãe do meu filho, a mulher que desapareceu com ele há 9 anos e nunca mais me deixou encontrá-los.
A sala pareceu inclinar-se à sua volta. Isabella, repetiu Aília, o nome subitamente uma pedra na sua garganta. Isabella o quê? Marchetti. Os olhos de Lorenzo estreitaram-se, a ler o horror a surgir no seu rosto, com a particular agudeza de um homem que passara a vida inteira a aprender a ver o perigo antes que ele chegasse. Ilia, por que me estás a perguntar isto? Ela pensou num rapaz de 9 anos com um desenho de um cavaleiro, uma pequena igreja de pedra, uma mãe que ele nunca conhecera. Por quê? Sussurrou ela, as palavras arranhando a sua garganta ao saírem. Acho que tenho criado o teu filho. Por um minuto completo, Lorenzo Bianchi, um homem que enfrentara dons rivais, sobrevivera a 3 tentativas de assassinato, enterrara homens que o tinham traído sem um tremor de hesitação, não disse absolutamente nada. Diz isso outra vez, disse ele finalmente, a voz estranhamente calma. Mate. As mãos de Aília tremiam. Pressionou-as firmemente contra as coxas para as acalmar. O meu irmãozinho, o meu irmão de acolhimento. Adotei-o há 3 anos. Ele foi colocado comigo quando tinha 6 anos depois de a mãe dele morrer, e não havia mais família listada. A mãe dele chamava-se Isabella. Morreu quando Mateo tinha 6 anos. Aneurisma, segundo o dossiê. Ele não se lembra muito dela. A garganta de Aília fechou-se nas palavras seguintes. Lorenzo, preciso de ver uma fotografia tua de quando eras jovem. Preciso de saber se ele já se estava a mexer. Ele estava a mover-se para o escritório e a voltar com outra fotografia. Esta mais antiga, gasta nas bordas, um jovem nos seus 20 anos, com cabelo escuro e olhos da cor de um mar de inverno, ao lado de uma mulher que era inconfundivelmente a mesma mulher com olhos cansados e luminosos da caixa de sapatos de Aília. Os joelhos de Aília quase cederam. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Ele tem os teus olhos. Olhei para esses olhos todos os dias durante 4 anos e nunca... Como é que não percebi? Pressionou uma mão sobre a boca, horror e incredulidade, e algo que parecia perturbadoramente como alegria a passar por ela de uma só vez. Mateo é teu filho. Lorenzo afundou-se na cadeira mais próxima, como se as suas pernas simplesmente tivessem parado de funcionar, a fotografia ainda agarrada numa mão. E pela primeira vez, desde que o conhecera, Aília viu Lorenzo Bianchi desmoronar-se. Não em voz alta, não com a violência que ela poderia ter esperado de um homem do seu mundo, mas calmamente, devastadoramente, lágrimas que ele não se preocupou em esconder, traçando silenciosamente um rosto esculpido por 30 anos de controlo praticado. 9 anos, disse ele roucamente. 9 anos procurei por eles. Contratei todos os investigadores, pedi todas as dívidas, virei metade desta cidade à procura do meu filho, e ele estava a 3 milhas deste apartamento o tempo todo a ser criado por... Olhou para ela e a expressão no seu rosto estava tão crua, tão desprotegida, que ela sentiu-a como um golpe físico. Por ti. Foi criado por ti. Eu não sabia. As próprias lágrimas de Aília tinham começado agora, quentes e rápidas. Lorenzo, juro-te, não fazia ideia. O dossiê dizia que o pai era desconhecido. Não havia nada. Acredito em ti. Ele disse-o instantaneamente, sem um traço de dúvida, levantando-se e atravessando para ela em 3 longos passos, e puxando-a para braços que tremiam com a força de tudo o que ele sentia. Acredito em ti, amore. Isto nunca foi culpa tua. Foi da Isabella. Algo escuro moveu-se no seu rosto, depois a dor a transformar-se em algo mais frio. Ela escondeu-mo, deixou-me acreditar durante 9 anos que a perdera para o mundo, quando na verdade ela escondeu-o a 3 milhas de distância e deixou-o crescer acreditando que não tinha pai nenhum. Por que faria ela isso? Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para além dela para nada, para alguma memória antiga que Aília não conseguia ver. Por causa de quem eu sou, disse ele finalmente. Porque quando ela foi embora, a minha família estava no meio da pior guerra que já tínhamos travado. Uma guerra pelo controle de todo o território oriental. 3 famílias a sangrarem umas às outras nas ruas durante 2 anos seguidos. Ela estava com medo, e estava certa em ter medo. Um filho meu conhecido teria sido um alvo todos os dias da sua vida. Todos os inimigos que alguma vez fiz teriam usado ele contra mim sem hesitação. E agora,
Agora a guerra está mais calma, mas não acabou. As suas mãos apertaram os ombros dela, e o medo que se moveu nos seus olhos então foi diferente de tudo o que ela vira nele antes. Não medo por si mesmo, ela compreendeu, mas medo por um rapaz de 9 anos que não fazia ideia do que se tornara. Ilia, ouve-me com atenção. No momento em que alguém souber que Matteo é meu filho, os Moretti, os Esposito, qualquer um de uma dúzia de homens que não quereria nada mais do que ver-me quebrado, a vida dele nunca mais estará segura. A tua nunca mais estará segura. Ele já é a minha vida, disse ela ferozmente, enxugando as lágrimas com as costas da mão, algo protetor e imovível a erguer-se no seu peito. Ele era a minha vida, antes de eu alguma vez saber quem eras tu. Nada disso muda agora. Lorenzo olhou para ela. Esta mulher que se ajoelhara na chuva para salvar um estranho, que sem saber criara o seu filho com mais amor e estabilidade do que o seu próprio mundo perigoso poderia ter oferecido, que agora estava no seu escritório com lágrimas no rosto, a dizer-lhe que lutaria por aquele rapaz com tudo o que tinha. E algo no seu peito partiu-se inteiramente. Todos os muros cuidadosos de 15 anos desmoronando-se de uma só vez. Eu amo-te, disse ele. As palavras cruas e não praticadas, uma confissão que ele claramente nunca esperara fazer a ninguém. Não tencionei. Passei toda a minha vida adulta a garantir que não amava nada que pudesse ser usado contra mim. E então ajoelhaste-te numa viela à chuva e desarrumaste tudo em 4 minutos. Colocou-lhe o rosto em ambas as mãos, forçando-a a manter o seu olhar. Eu amo-te, e já amo aquele rapaz, embora ainda nem o tenha segurado, e juro-te por tudo o que alguma vez construí. Queimarei esta cidade inteira antes de deixar que alguém vos toque a vocês dois. Não contaram a Matteo a verdade naquela semana, nem na seguinte. Lorenzo insistiu nisso com uma intensidade que não admitia discussão, não por segredo pelo seu próprio bem, mas por uma necessidade feroz, quase desesperada, de construir uma base primeiro, de se tornar uma presença na vida do seu filho antes de se tornar uma revelação. Deixa que ele me conheça como alguém antes de ter de processar o que eu sou, disse Lorenzo, sentado em frente à Ilia, à mesa pequena da cozinha dela no seu pequeno apartamento, parecendo totalmente deslocado entre os móveis de segunda mão, e ainda assim, de alguma forma, impossivelmente em casa. Por favor, Ilia, peço-te que confies em mim com algo em que nunca tive a oportunidade de ser confiado. Então apresentaram-no lentamente, cuidadosamente, como um amigo de Ilia, um homem alto e silencioso que começou a aparecer nos jogos de futebol de Matteo, nas manhãs de sábado, parado na beira do campo num fato que fazia os outros pais sussurrarem, observando seu filho com uma intensidade que fazia o peito de Ilia doer todas as vezes. Matteo, com a abertura descomplicada de uma criança de 9 anos que nunca aprendera a desconfiar da bondade, adorou-o quase instantaneamente. Lorenzo, ao que parece, sabia uma quantidade alarmante sobre cavaleiros medievais e dinossauros e a forma exata de lançar uma bola de beisebol. E em 3 semanas, Matteo perguntava com uma regularidade comovente quando é que Enzo vinha cá outra vez. Ele é bom com ele, disse a Ilia uma noite, observando pela janela da cozinha, enquanto Lorenzo, jaqueta descartada, mangas arregaçadas, gravata há muito abandonada, perseguia Matteo pelo pequeno quintal num jogo cada vez mais elaborado, envolvendo dragões imaginários. Não esperava isso. Por que não? Perguntou Dante ao lado dela. Viera ajudar a preparar o jantar, tornara-se na estranha nova configuração da sua vida algo como família ele próprio. Ele sempre quis um filho. Ele simplesmente nunca se permitiu acreditar que voltaria a ter um. Todo mundo na tua família sabe agora? A expressão de Dante sombrou. Os que precisam de saber sabem. Os que não sabem. Hesitou, observando seu primo pegar no Matteo a gritar e deleitado nos ombros. Quanto menos souberem, mais seguro esse rapaz fica. Tu entendes isso? Não entendes? Viste como ele é cuidadoso. Entendo, disse a Ilia calmamente, apenas desejando que isso não fizesse sentir menos como viver com um relógio a contar. Foram 3 semanas após essa conversa, num domingo à tarde espesso com o cheiro da tentativa de Lorenzo de fazer molho caseiro, um desastre que ele insistira em fazer ele próprio, apesar dos protestos de Ilia,
Porque um pai deveria ser capaz de cozinhar para o seu filho, que Mateu finalmente fez a pergunta que claramente vinha a construir nele há semanas. Tu és o meu pai. A cozinha ficou completamente silenciosa. Lorenzo pousou a colher de pau com muito cuidado, e a Ilia viu-o ajoelhar-se ao nível de Mateu com uma gentileza que lhe fechou a garganta. O que te faz perguntar isso? Disse ele suavemente. Tens os mesmos olhos que eu no espelho. O pequeno rosto de Mateu estava sério da forma que os rostos das crianças ficam quando estão a processar algo enorme. E estás sempre aqui, e olhas para mim como... Off olha para mim como se já me amasses mesmo que nos tenhamos acabado de conhecer. Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento, e a Ilia viu-o olhar para cima para ela. A pedir permissão, ela compreendeu, embora esta fosse a sua verdade para dar tanto quanto a dela. Ela acenou com a cabeça. Sim, disse Lorenzo, a voz rouca com uma emoção que não tentou esconder. Sou o teu pai, Mateu. A tua mãe. Ela teve razões, boas razões para não te contar isso. Razões que entendo, embora me tenham partido o coração. Mas estive à tua procura durante muito tempo, e estou tão feliz por te ter encontrado. Mateu estudou-o com a avaliação franca e inabalável que só as crianças são capazes. Vais levar-me para longe da Ophie? Nunca, disse Lorenzo instantaneamente, puxando ferozmente o rapaz para um abraço que a Ilia observou com lágrimas a escorrer livremente pelo seu rosto. Nunca comas a tua refeição. Ela salvou-me a vida uma vez e depois salvou a tua 1000 vezes, todos os dias durante 4 anos. E preferiria queimar o mundo inteiro a tirar-te da pessoa que fez isso por ti. Somos uma família agora, nós 3. Essa é a única parte que vai mudar. Mateu, com a resiliência ilimitada da infância, pareceu aceitar isto com notável facilidade. Fez mais algumas perguntas sobre cavaleiros e dragões, exigiu saber se o seu pai sabia fazer massa do zero. Não sabia, como evidenciado pela panela a fumegar no fogão, e dentro de 1 hora voltou a ser simplesmente, gloriosamente 9 anos de idade, a tagarelar sobre a escola e o futebol, e se os dinossauros poderiam ter sobrevivido se tivessem tido melhor trabalho de equipa. Mas a Ilia, a observar Lorenzo assegurar o seu filho pela primeira vez, com a ternura desesperada de um homem que passara 9 anos a lamentar uma perda que nunca realmente acontecera, compreendeu que algo fundamental mudara nas vidas de todos eles. Uma família montada a partir de dor e segredo, e coincidência impossível, frágil e preciosa, e ela temia já ser um alvo. Ainda não sabia quão certa essa preocupação se provaria. A náusea começou numa terça-feira, aguda e repentina, no meio de uma aula de diagnóstico diferencial, enviando a Ilia a correr para a casa de banho mais próxima, com uma velocidade que atraiu olhares preocupados dos seus colegas. Disse a si mesma que era estresse. Disse a si mesma que era a gripe a circular pelo hospital, a exaustão de manter 2 vidas e agora uma terceira não oficial, como mãe em tudo menos no nome de um rapaz que estava lenta, alegremente, a começar a entender que tinha um pai. Disse a si mesma muitas coisas na semana seguinte, até amanhã, em que se parou na sua própria casa de banho com um teste de gravidez na mão a tremer, e observou 2 linhas cor-de-rosa resolverem-se com clareza impiedosa. Sentou-se dura na beira da banheira e não se moveu durante 20 minutos. Não era que não quisesse filhos. Alguma parte silenciosa e desprotegida dela, observando Lorenzo com Mateu nessas últimas semanas, já começara a imaginar isso, um futuro que nunca se permitira vislumbrar antes. Era o timing, era o perigo. Era a súbita compreensão vertiginosa de que já não estava apenas a namorar um homem de um mundo violento ou a criar o seu filho secreto. Estava agora a carregar o seu filho numa vida onde ser a sua família já tinha sido declarado pela sua própria boca um passivo que poderia ser explorado por homens que queimariam o mundo para o magoar. Ela não lhe contou durante 4 dias. Contou-lhe no fim, numa noite chuvosa, não muito diferente daquela em que se conheceram, sentada em frente a ele, à mesma mesa onde ele primeiro confessara amá-la. E viu todo o traço de cor desaparecer do seu rosto quando ela disse as palavras. Grávida, repetiu ele, como se testasse se a palavra teria peso se a dissesse em voz alta. Tens a certeza? 3 testes, e vi um OB ontem.
só para ter a certeza. As suas mãos estavam bem entrelaçadas no seu colo. Tenho 8 semanas de gravidez, Lorenzo. Ele ficou em silêncio tanto tempo que o medo começou a enrolar-se no seu peito. Medo de ter julgado tudo mal, que um homem como aquele, já esticado entre um império e um filho recém-descoberto, veria isto como um fardo a mais. Então ele levantou-se da sua cadeira, atravessou para o lado dela da mesa e ajoelhou-se à sua frente, uma posição que ela nunca imaginara um homem como Lorenzo Bianchi a ocupar, e pressionou a testa contra o seu estômago ainda plano, com uma reverência que lhe roubou o fôlego. Uma criança, disse ele, a voz a quebrar na palavra. Nossa criança. Olhou para ela e os seus olhos estavam molhados, e por um momento, o temível chefe de família desapareceu inteiramente, substituído por um homem sobrecarregado por uma alegria que ele claramente nunca esperara sentir 2 vezes numa vida. A ilha, entendes o que me deste? Primeiro Mateu, e agora isto? Não sabia que era possível receber de volta tanto de uma vida que pensei ter perdido para sempre. Estou assustada, admitiu ela, a voz a falhar. Não do bebê, de tudo o que rodeia o bebê. Se ser o teu filho é perigoso para Mateu, o que é que isto faz a esta criança? O que é que isto faz a mim? A sua expressão sombrou instantaneamente, a alegria temperada pela mesma feroz proteção que ela viera a reconhecer como fundamental para quem ele era. Faz de ti a coisa mais preciosa do meu mundo inteiro, disse ele, levantando-se para se sentar ao lado dela, reunindo as suas mãos nas suas. E significa que terminei de ter cuidado em esconder o que sinto por ti. Passei meses a manter-te separada do meu mundo para te proteger, e tudo o que fez foi deixar-te indefesa quando a verdade finalmente surge, como verdades como esta sempre fazem. A sua mandíbula fixou-se, a determinação a endurecer por trás dos seus olhos. É hora de toda a cidade saber que a Ilha Rossi pertence a mim e que qualquer um que te ameace a ti ou ao meu filho ou a esta criança responderá pessoalmente a mim. Isso soa menos a proteção e mais a pintar um alvo nas minhas costas. Não! Ele levantou a mão dela, pressionou um beijo nos seus nós dos dedos, com uma ternura que contradizia o aço na sua voz. Significa que todos os homens que poderiam ter considerado uma fraqueza a explorar entenderão muito claramente que tocar em ti significa declarar guerra ao homem mais perigoso desta cidade. O medo é uma espécie de armadura. Amore, pretendo envolver-te a ti e aos nossos filhos em todas as camadas dele que tenho. Ela queria acreditar nele. Deitada acordada naquela noite com a mão dele estendida protetoramente sobre o seu estômago ainda plano, a sua respiração lenta e uniforme contra o seu cabelo. Queria desesperadamente acreditar que o seu poder poderia reter qualquer tempestade que estivesse a chegar. Ainda não sabia que a tempestade já começara a formar-se, que em algum lugar do outro lado da cidade, numa mansão com um santuário para uma velha rancor e uma década de ódio acumulado, Camila Esposito já aprendera sobre Mateu, e estava naquele exato momento a decidir exatamente como usá-lo. Camila Esposito não sobrevivera 34 anos num mundo construído para destruir mulheres como ela, agindo por impulso. Sobrevivera com paciência, com observação, com a compreensão de que as feridas mais profundas são as infligidas lentamente com precisão no exato momento em que a vítima baixou finalmente a guarda. Suspeitara durante meses que algo mudara em Lorenzo, a forma como ele parara de comparecer a certos eventos, os rumores de uma violinista que visitava a sua cobertura com frequência crescente, a estranha suavidade que se infiltrara num homem que ela uma vez amara e nunca perdoara por escolher o seu império em vez dela. Inicialmente, presumira que era simplesmente uma amante, uma indulgência passageira que se queimaria da mesma forma que todas as suas indulgências anteriores. Então, a sua própria investigadora, uma mulher com gostos caros e lealdades questionáveis, facilmente comprada, regressara com algo muito mais interessante do que um caso. Um rapaz, 9 anos de idade, a viver com a violinista sob um sobrenome diferente, adotado através do sistema de acolhimento há 3 anos. Mãe falecida, pai listado como desconhecido em todos os documentos oficiais. Exceto que a fotografia do rapaz, quando Camila a estudou sob a luz de um candeeiro com uma lupa e uma década de amargura acumulada, carregava os olhos de Lorenzo Bianchi com uma clareza que fazia as suas mãos tremerem com algo entre triunfo e raiva.
O rapaz de Isabela. Lembrou-se vagamente de Isabela Marchetti de há anos, uma mulher silenciosa que desaparecera da periferia da vida de Lorenzo, mais ou menos na mesma altura em que a guerra territorial atingira o seu pico mais sangrento. Camila presumira, juntamente com todos os outros, que Isabela simplesmente fugira da violência. Nunca imaginara que a mulher estivesse a carregar o filho de Lorenzo. Sentou-se com a informação durante 2 semanas completas, virando-a como uma joia, decidindo a melhor forma de a cortar. Poderia ter ido diretamente a Lorenzo. Poderia ter usado o conhecimento como alavancagem em alguma negociação por território ou aliança. Mas isso teria satisfeito apenas a parte estratégica dela. E Camila, seja o que for que se tornara, nunca enterrara completamente a parte dela que ainda ardia após todos estes anos, na memória de Lorenzo ter escolhido o seu império em vez do seu noivado, ter escolhido a distância em vez dela, ter escolhido, no final, todos menos ela. Queria que ele sentisse algo. Queria que ele entendesse no fundo do estômago o terror particular de amar algo que não se pode proteger totalmente. Por isso, foi em vez disso ter com Salvatore Moretti. Os Moretti e os Esposito nunca tinham sido aliados naturais. Velhas rancores próprias fervilhavam sob qualquer cooperação. Mas Salvatore queria Lorenzo Bianchi morto ou quebrado durante 3 anos seguidos. Desde que a expansão territorial de Lorenzo custara aos Moretti os seus portos mais lucrativos, e Camila compreendeu, com a clareza fria de alguém que aprendera a armar o ódio de outras pessoas, que Salvatore pagaria generosamente e agiria implacavelmente pela exata alavancagem que agora possuía. Um filho, repetiu Salvatore quando ela terminara, o seu rosto pesado a franzir-se num sorriso lento e satisfeito que lhe fez a pele arrepiar-se mesmo enquanto ela saboreava o que significava. Lorenzo Bianchi tem um filho, e ninguém sabe. Madonna, isto é uma dádiva. Isto é a dádiva de uma vida. Quero algo em troca, disse ela, porque mesmo a traição no seu mundo tinha um preço. Diz o nome. Quando isto acabar, quando Lorenzo for quebrado, quando o seu império for desmembrado e redistribuído, quero os docas orientais, e quero ser eu a contar-lhe pessoalmente exatamente o que fiz e por quê. Algo escuro e faminto moveu-se por trás dos seus olhos. Quero que ele saiba antes do fim que sou a razão pela qual ele perdeu tudo. Salvatore estudou-a por um longo momento, algum lampejo de cansaço cruzando seu rosto largo, o reconhecimento, talvez, de que uma mulher capaz de tal crueldade paciente não era uma mulher a ser totalmente confiada, mesmo como aliada. Mas a ganância, no final, superou a cautela, como tantas vezes acontecia em homens como ele. Feito, disse ele, estendendo uma mão grossa de anéis. Pegamos no rapaz, pegamos na médica. Se chegar a esse ponto, e Lorenzo Bianchi finalmente saberá quanto custa fazer um inimigo da família Esposito. Camila apertou-lhe a mão, e se o seu sorriso continha mais dor do que triunfo naquele momento, uma ferida de uma década finalmente brutalmente paga, ela não o deixou transparecer. Do outro lado da cidade, totalmente inconsciente, Lorenzo Bianchi sentou-se ao lado de Aília, no terraço da sua cobertura, uma mão pousada sobre a curva pequena e ainda plana da sua barriga, observando Matteo perseguir pirilampos no relvado, lá embaixo na última luz dourada de uma noite de verão comum, e permitiu-se pela primeira vez, em 15 anos, acreditar que finalmente construíra algo que o mundo não lhe podia tirar. Estava errado, e a guerra que o provaria já estava silenciosamente a começar a mover-se. O primeiro sinal veio numa quinta-feira, subtil o suficiente para que Aília quase o perdesse. Um sedã preto, estacionado do outro lado da rua da escola de Matteo, durante 3 tardes consecutivas. Motor em marcha lenta, janelas demasiado escuras para se ver através. Mencionou a Lorenzo quase de passagem ao jantar, esperando tranquilidade. Em vez disso, o seu rosto ficou completamente imóvel, da forma que ela aprendera a significar perigo real e imediato. Descreve-o, disse ele, já a pegar no telefone. Sedã preto, janelas escuras, estacionado perto da passagem de peões. Só notei porque estava lá todos os dias à mesma hora. O medo enrolou-se apertado no seu peito, com a velocidade com que todo o seu comportamento mudara.
Lorenzo, o que é? É vigilância, disse ele sombriamente, já a discar. Alguém está a observar a escola, a observá-lo. Falou rápido e em baixo italiano ao telefone. Instruções. Ela reuniu. Para a segurança ser duplicada imediatamente. Para o número da placa ser rastreado. Para todas as entradas e saídas da escola de Mateo serem monitorizadas 24 horas por dia. E quando desligou, a sua mandíbula estava tensa com uma fúria que ela só vislumbrara uma vez antes, na noite em que encontrara a fotografia. Pensas que alguém descobriu sobre ele? Disse ela. Penso, disse ele cuidadosamente, que temos sido demasiado visíveis por demasiado tempo, e alguém ligou peças que eu esperava que permanecessem separadas. Atravessou a sala, puxando-a para os seus braços, com uma ferocidade que falava de um medo que ele se esforçava muito para não vocalizar. Estou a levar-te a ti e ao Mateo para a cobertura, a partir de hoje à noite. Sem argumentos, Aília. Passei 9 anos a aprender o que custa reagir demasiado lentamente a uma ameaça contra ele, e não cometerei esse erro 2 vezes. Ela não argumentou. Empacotou uma mala naquela noite com mãos que não paravam de tremer, sentou Mateo e disse-lhe, nos termos mais gentis que conseguiu gerir, que iriam ficar em algum lugar novo por um tempo. Uma aventura, chamou-lhe, embora a sua voz tremesse o suficiente para que até um miúdo de 9 anos pudesse sentir a mentira por baixo do reasseguramento. À meia-noite, estavam instalados na cobertura, sob um detalhe de segurança que teria parecido a qualquer observador externo um pequeno exército privado. Homens posicionados em todas as entradas, câmaras a monitorizar todos os ângulos do edifício. O próprio Dante instalou-se na suíte de hóspedes no corredor, armado e com cara sombria, uma presença vigilante constante. Quão mal é isto? Perguntou Aília a Lorenzo naquela noite, assim que Mateo finalmente adormeceu numa cama desconhecida, assim que o apartamento se acalmou à volta deles. Ainda não sei. Ele estava de pé junto à janela, a olhar para a cidade, com uma expressão que ela nunca vira nele antes. Não o cálculo frio de um homem a gerir um inimigo, mas algo mais cru, mais próximo do medo. O meu investigador rastreou a matrícula até uma empresa fictícia. Leva eventualmente a Salvatore Moretti. Mas o padrão da vigilância, o timing, não parece os métodos habituais de Moretti. Moretti é direto, brutal. Ele não observa e espera. Ele ataca. Virou-se para encará-la, e o medo nos seus olhos fez o seu estômago descer. Isto parece a paciência de outra pessoa a usar a cara de Moretti. Quem? Ainda não sei, admitiu ele. E a admissão custou-lhe visivelmente. Um homem não habituado a não ter todas as respostas. Mas pretendo descobrir antes que façam qualquer movimento que estejam a planear. Ele não dormiu naquela noite. Aília acordou 2 vezes para o encontrar ainda de pé à janela, telemóvel colado ao ouvido, voz baixa e urgente, a coordenar com uma rede de homens que ela nunca conhecera para rastrear uma ameaça que permanecia frustrantemente fora de alcance. Foram 2 dias depois, no meio de uma tarde de quarta-feira, que a ameaça deixou de ser abstrata. Aília estava na cozinha da cobertura quando o seu telemóvel tocou. A escola de Mateo, o gabinete do diretor, uma voz tensa com pânico mal controlado, explicando que Mateo nunca chegara para a recolha da tarde. Que a professora substituta a cobrir o recreio o perdera de vista por menos de 5 minutos, perto da linha de vedação mais distante. Que a filmagem de segurança mostrava uma carrinha, sem matrículas visíveis, e um rapaz pequeno que simplesmente desaparecera. O telemóvel escorregou da sua mão e estilhaçou-se no chão de mármore. E o som que saiu dela já não foi uma palavra, apenas um grito animal cru de uma mãe cujo filho acabara de ser tirado do mundo. E algures através da cobertura, ela ouviu a cadeira de Lorenzo cair para trás, enquanto ele se levantava tão rápido que caiu, já a mover-se, já a tornar-se no espaço de um único e terrível batimento cardíaco, a versão mais perigosa de si mesmo que a cidade já vira. O que se seguiu não foi caos. Foi, na sua própria e terrível maneira, a coisa mais organizada que Aília alguma vez testemunhara. Lorenzo Bianchi a transformar-se diante dos seus olhos do homem terno e cuidadoso que perseguia pirilampos com o seu filho em algo forjado inteiramente de propósito e fúria.
Cada grama de dor canalizada instantaneamente para ação fria e metódica. Em 10 minutos, toda a sua rede foi mobilizada. Dante estava em 3 telemóveis simultaneamente a coordenar uma grelha de busca através das docas, armazéns e propriedades conhecidas dos Esposito e Moretti. Homens que a ilha nunca vira antes materializaram-se na cobertura na hora seguinte. Soldados, ela compreendeu agora. Um exército que ela nunca registrara totalmente que existia sob o verniz polido de galas e jantares de cobertura. Preciso que fiques aqui, disse-lhe Lorenzo, apertando-lhe os ombros, os olhos a arder com uma violência controlada que deveria tê-la assustado. E em vez disso, naquele momento, sentiu como o único chão sólido num mundo que acabara de cair debaixo dela. Sei o que te estou a pedir. Sei que é a coisa mais difícil que já te pedi para fazeres. Mas estás grávida, e és a única mãe que aquele rapaz tem livre. E não posso proteger todos os 3 se estiveres lá fora também. Não posso simplesmente ficar aqui enquanto meu filho é o nosso filho, corrigiu ele, feroz e imediato. E juro-te, pela minha vida, por esta criança que carregas, eu trago-o para casa. As suas mãos envolveram o rosto dela, forçando-a a manter o seu olhar através das lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Passados tantos anos, a vida parecia ter encontrado um ritmo. Lorenzo, o homem que antes conheci como um rei implacável no submundo de Lisboa, o homem que mudou a minha vida para sempre numa noite chuvosa debaixo de um viaduto, era agora o meu porto seguro. E o nosso filho, o pequeno Mateu, era a prova viva de que, por vezes, o amor floresce nos lugares mais inesperados, mesmo depois de um desastre. Ainda me lembro vividamente do telefonema. 19. O meu coração batia acelerado no meu peito. Cada toque do relógio parecia um martelo a ecoar no silêncio opressivo do nosso apartamento luxuoso. Um silêncio quebrado apenas pelos soluços contidos de Lorenzo. A voz do outro lado da linha, fria e desprovida de qualquer empatia, anunciava o preço da liberdade de Mateu. Não era dinheiro que queriam. Queriam as docas, as rotas marítimas. Uma transferência total e permanente para a família Moretti. E uma mensagem pessoal, um punhal a afundar-se lentamente nas nossas almas. Camila manda lembranças, Lorenzo. Ela queria que soubesses que algumas dívidas não ficam enterradas. Camila. O nome dela soou como um trovão, rasgando o céu da minha já abalada serenidade. A vingança de uma mulher traída, usada para nos atingir onde mais dói. Usar o nosso Mateu. 15 anos de rancor alimentados, agora descarregados sobre um menino de 9 anos. As docas, murmurei, tentando concentrar-me na lógica, no pragmatismo, enquanto o meu mundo parecia desabar à minha volta. Lorenzo, com a mandíbula cerrada, os punhos em concha, exalava uma fúria controlada que me gelou o sangue. Se for preciso, darei-lhes o oceano inteiro para trazer o Mateu de volta. Mas ele sabia, e eu também, que homens como Salvatore Moretti não liberam reféns por simples troca. Mateo seria sempre a sua arma. Assinar não é a resposta, disse Lorenzo, o seu olhar a mudar de dor para estratégia. Temos de o encontrar antes da meia-noite. Foi nesse momento de desespero que Dante surgiu, ofegante, um tablet na mão. Um armazém na zona velha das pescas, ligado a uma empresa fantasma que remonta aos Moretti. Não é confirmado, mas é a nossa melhor pista. A carrinha foi vista a 6 quarteirões dali, antes de perdermos o sinal. Lorenzo agarrou a arma por baixo do casaco. A mesma calma letal que eu tinha visto naquela primeira noite, agora focada numa única missão: resgatar o nosso filho. Reúnam todos, ordenou, a voz a ecoar com uma autoridade que me deu calafrios. Partimos em 20 minutos. Antes de partir, virou-se para mim. O seu olhar era uma mistura de desespero, fúria e um amor tão profundo que queimou na minha memória. Eu trago-o para casa, Afélia. Juro por tudo que construí, por este filho, por ti. Trago o nosso filho para casa. E desapareceu na noite, na cidade que governava, para travar a única guerra que lhe importava vencer. Não consegui ficar no apartamento. A promessa que fiz a mim mesma no dia em que Mateu chegou à minha vida, de que nunca o deixaria sentir-se indesejado ou desprotegido, falou mais alto do que qualquer raciocínio. Não podia simplesmente esperar. Liguei a Marisol,
a minha antiga mentora. Chegou em poucos minutos, a expressão sombria, a maleta médica na mão. Compreendeu sem precisar de mais explicações. Juntas, seguimos o rastro do comboio de Lorenzo, mantendo uma distância segura. Marisol conduzia, eu rastreava a localização que Dante me tinha relutantemente enviado. O armazém sinistro erguia-se contra um céu roxo. Chegamos a um cenário de violência já em curso. Tiros ecoavam, luzes estroboscópicas iluminavam as janelas sujas. Os homens de Lorenzo cercavam o edifício com a precisão de soldados. E eu, com o coração na boca, vi Lorenzo liderar a incursão, uma força antiga e terrível, um rei a reclamar o seu território. Devia ter ficado no carro. Repetia para mim mesma enquanto corria em direção aos gritos do meu filho. Lá dentro, o caos reinava. Caixas empilhadas, sombras dançantes, o cheiro a pólvora a pairar no ar. Encontrei Mateo antes de encontrar Lorenzo. Encolhido atrás de um palete virado, protegido por um dos capangas dos Moretti, um jovem com olhos bondosos e uma tatuagem que claramente lamentava ter feito. "Mamã!" A voz dele, embargada pelo choro, foi o som mais doce que alguma vez ouvi. Corri para ele, abracei-o com toda a força, abrigando seu pequeno corpo com o meu, enquanto os tiros continuavam a ecoar lá fora. "Tens a mãe agora, meu amor. Estás seguro. E por um momento eterno, só existimos nós dois." Mas Salvatore Moretti surgiu de trás de umas caixas, a arma erguida, a sua cara distorcida pela fúria de um homem que sabia que o seu plano desmoronava. "Afasta-te do rapaz", rosnou. Ou disparamos nos dois e enfrentamos os homens de Lorenzo. Congelamos, protegendo o Mateo instintivamente, calculando cada ângulo, cada distância. O meu pensamento voou para a criança que carregava na minha barriga. "Salvatore." A voz de Lorenzo cortou o ar como uma lâmina. Estava a poucos metros, a arma apontada com uma firmeza que desmentia a cólera no seu rosto. "Queres disparar em alguém hoje? Dispara em mim. Não numa mulher que carrega o meu filho. Não no meu filho. Em mim. Tiraste tudo à minha família", uivou Salvatore. "Os portos, o território. 3 dos meus melhores homens mortos. Achas que vou sair de mãos vazias?" "Estás a sair com a tua vida", disse Lorenzo, a voz mortalmente calma. "É mais misericórdia do que mereces, e consideravelmente mais do que terás se me obrigares a escolher entre negociação e enterrar-te onde estás." Um silêncio pesado pairou. Respirei fundo. Mateo tremia nos meus braços. Lorenzo estava tenso, pronto para o pior. E então, o tiro. Não veio de Salvatore. Veio de trás dele. Um único e preciso estalo que o fez cair. Dante baixou a arma, a expressão sombria. "Livres", anunciou a sua voz no silêncio ensurdecedor. Os homens de Lorenzo inundaram o armazém. Lorenzo correu até nós, caiu de joelhos e abraçou-nos a ambos com uma força que me roubou o fôlego. "Estão seguros", repetia, a voz embargada pela emoção. "Vocês os dois estão seguros." "Desculpa", murmurei, as lágrimas a misturarem-se com o alívio. Não podia ficar à espera. Ele levantou o rosto, as mãos a acariciarem as minhas faces. "Não te desculpes por amares o suficiente para correr para o meio do fogo. Eu nunca amei ninguém como amo vocês os dois. Vocês os 3, corrigiu, a mão a pousar suavemente na minha barriga. Mais tarde, fora do caos, Camila esperava-nos. A sua expressão, uma mistura macabra de triunfo e dor, fez-me recuar. "Sobreviveste", disse ela a Lorenzo. "Claro que sim. Tu sempre sobrevives. São as pessoas à tua volta que pagam o preço." "Usaste o meu filho", disse Lorenzo, a fúria contida. "Uma criança, Camila. Entregaste um menino de 9 anos a Salvatore Moretti para satisfazer uma vingança de 15 anos. Dei-te a chance de sentires por uma noite o que é ser impotente", respondeu ela, a compostura a rachar. "Sabes o que senti, vendo-te escolher o teu império em vez de mim, ano após ano? Sabes o que senti quando finalmente te deixaste amar, e não foste por mim? Isso não desculpa o que fizeste hoje", retorqui, a raiva a borbulhar pela primeira vez. "Não", disse ela, a voz baixa. "Eu sei disso." Olhou para mim, para Mateo nos meus braços, e algo mudou na sua expressão.
Nunca tive a intenção de que o rapaz fosse realmente prejudicado. Pedi a Salvatore para o manter seguro. Queria te quebrado, Lorenzo, não sangue de criança nas minhas mãos. Essa distinção significa muito pouco para um menino de 9 anos que foi sequestrado da escola, disse eu, a voz a tremer. Não pedes absolvição por boas intenções, quando entregaste o meu filho a homens armados. Sirenes soaram ao longe. Lorenzo acalmou-me com um gesto, a sua mão a apertar a minha. Camila olhou para o horizonte, aceitando o fim da sua guerra. Desaparecerei, disse. Deixo a cidade. É a única oferta que tenho. Espero que sejas feliz, Lorenzo. Espero que tenha valido a pena o que custou a todos nós. E desapareceu, tal como tinha surgido, na escuridão. As semanas seguintes foram um turbilhão de adaptação. Matteo tinha pesadelos, mas o amor e a paciência de Lorenzo, a minha presença constante e a ajuda de uma terapeuta infantil fizeram com que as noites de terror dessem lugar a um sono tranquilo. Salvatore Moretti, ferido mas vivo, enfrentou as consequências no submundo. O seu império desmoronou-se. Camila Esposito nunca mais foi vista. Meses depois, sentados na varanda do apartamento, observando Matteo a brincar na nova piscina, perguntei a Lorenzo: arrepende-te de a teres amado? Ele pensou seriamente. Arrependo-me do que o amor por ela custou no final. Não me arrependo da pessoa que fui antes dela, nem das lições que a sua traição me deu. Eu escolhi-te, Afélia. Todos os dias desde aquela chuva. É algo completamente diferente do que tive com Camila. E acho que uma parte dela sabia disso, mesmo enquanto tentava destruir tudo. Achaste que ela voltaria? Não. Ela não é tola. Sabe o que regressar lhe custaria. Lorenzo pegou na minha mão, os nossos dedos entrelaçados. A guerra acabou, amor. Não desaparece assim. O medo, mas acabou. Estamos seguros, os 4. A minha mão pousou na minha barriga, agora visivelmente redonda. Pela primeira vez, acreditei nele. A vida recompôs-se. Eu terminei os meus estudos de medicina. Matteo regressou à escola, com uma nova paixão pela música. O violino a encher o apartamento com melodias ainda imperfeitas. E Lorenzo? Lorenzo mudou. O rei frio e calculista ainda existia, mas dentro das nossas paredes, ele era apenas o pai e o marido. Macio, presente, devotado. Casa comigo, disse ele um dia, sem aviso, durante o jantar. Não por causa do bebê, nem por conveniência. Casa comigo porque não consigo imaginar um único dia da minha vida sem ti nela. Olhei para ele, este homem perigoso, devotado, transformado. Sim, responde, com todo o meu coração. Casamos no outono, na mesma igreja da foto antiga da Isabela, a mãe de Lorenzo. Um círculo a fechar-se. Matteo, em minúsculo fato, foi o pajem, e a sua alegria explodiu ao chegar ao altar, abraçando-nos a ambos. Eu usei o véu da minha mãe, o único relicário da minha própria família perdida. E quando caminhei em direção a Lorenzo, vi aquele homem que uma vez me disse que gritar não parava o sangramento, desmoronar-se perante a minha visão, lágrimas a correrem livremente. Nas suas promessas, a voz embargada disse: tu tinhas razão, eu fui um idiota. A minha vida inteira a construir muros, certo de que a fragilidade era uma fraqueza. Tu, na chuva, desfazeste 15 anos dessa certeza em 4 minutos. Passarei o resto da minha vida a tentar ser um homem digno do que me deste naquela noite. As minhas promessas foram mais simples, mas igualmente verdadeiras. Eu disse-te que não precisava de nada de ti. Sorri por entre as lágrimas. Estava enganada. Preciso de ti, Lorenzo Bianchi. Não do teu dinheiro, do teu poder, nem da segurança que construíste à nossa volta. Preciso do homem que se ajoelhou no teu estudo e chorou porque não acreditava que podia ser feliz 2 vezes. Preciso do pai que aprendeu a cozinhar mal para o seu filho. Preciso de ti exatamente como és. A cerimônia terminou em aplausos. Na recepção, Lorenzo deu-me um presente. O violino de Isabela. Um presente de ambos. Um agradecimento silencioso. Segurei o instrumento com reverência. A nossa família, contra todas as probabilidades, estava completa. Nossa filha nasceu no inverno, e chamamos-lhe Isabela, uma homenagem à mulher cujo sacrifício tornou tudo isto possível.
segurando a nossa bebé nos braços, com Lorenzo ao meu lado, senti que finalmente éramos um. Um ano depois, voltei à ópera, não como aluna, mas como artista convidada. No público, lá estava Lorenzo, Matteo ao seu lado, e a pequena Isabela a dormir no ombro de Dante. Comecei a tocar. Não era a melancolia daquele chachon que tocara para Lorenzo naquela primeira noite, nem a solidão desesperada. Era algo novo. Música construída de perda, de resgate, de coincidência impossível. O amor, mesmo construído no perigo, mesmo o amor que quase nos custou tudo, podia tornar-se algo inquebrável. Quando a última nota se desvaneceu, a sala irrompeu em aplausos. Olhei para Lorenzo e nos seus olhos vi o mesmo amor profundo que me tinha transformado naquela noite chuvosa. "Sabes o que pensei?", disse ele mais tarde, de mãos dadas, em frente à ópera, onde tudo começou. "A primeira vez que te ouvi tocar, meses antes daquela noite no beco. Costumava ir às tuas atuações anonimamente e pensava que nunca tinha ouvido nada tão vivo. Financie a tua bolsa porque devia uma dívida à tua mãe. Mas eu continuava a voltar porque uma parte de mim, mesmo então, sabia que me estava a apaixonar por uma mulher que ainda nem tinha conhecido. Tu terminaste-a", murmurei, beijando-o ali mesmo, na calçada onde tudo começou. "Acabaste a sinfonia." "Estava apenas à espera das mãos certas para a tocar", respondi. E enquanto caminhávamos para casa, com Matteo a rir ao nosso lado e a pequena Isabela aconchegada nos braços de Lorenzo, senti a paz que só o amor, mesmo depois de todos os conflitos, pode trazer. A nossa família, finalmente completa.